Todos, antes de mais, um agradecimento pelo convite ao professor José Eduardo Franco e à Universidade Aberta. Antes de começar a minha apresentação, dizer-vos que este tema me interessa de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Primeiro porque sou jornalista há quase 30 anos, mas nos últimos anos tenho feito jornalismo através de livros, nomeadamente com a publicação da biografia da Sofia de Mel Breiner e depois a publicação das biografias cruzadas dos alguns dos nossos homens da transição para a democracia, Álvaro Cunhal, Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Ramalhianes. Mas também porque a minha tese de doutoramento versou precisamente sobre como é que nós, humanos, o nosso cérebro processa a informação lida. Interessava-me especialmente a informação jornalística e é sobre isso que vos vou falar um pouco. E todo este, enfim, o cruzamento desta forma de trabalhar a leitura de informação, seja jornalística ou outra, acabou por me levar também a um novo projeto em que estou a trabalhar neste momento, em que estou a cruzar o trabalho, a invenção de Gutenberg e, no fundo, a inteligência artificial e as novas formas de vivermos a informação nesta lógica mais de avalanche em que estamos hoje em dia. Enfim, isto era só para perceberem o que me traz aqui. Agora, falando mais concretamente sobre a minha apresentação, eu tentei, na minha investigação, utilizar metodologia das neurociências, medindo efeitos psicofisiológicos da leitura. Para isso, peguei como base no texto Hiroshima, de John Hersey, porque é considerado um clássico do jornalismo literário, e utilizei um excerto desse texto, mas também uma parte transformada em notícia, porque exatamente eu queria perceber a diferença da recepção, portanto, da reação neuropsicológica, a informação mais seca, informativa, no género notícia, e uma informação mais trabalhada, mais cuidada do ponto de vista da língua, mas também mais emocional pela forma como é escrita, porque o jornalismo literário, no fundo, tem paralelos com a ficção do ponto de vista da estrutura, nunca do ponto de vista do conteúdo, porque sendo jornalismo tem que ser sobre factos e, portanto, no fundo, comprováveis, verificáveis, como também ouvimos já na primeira intervenção relativamente às biografias. Biografias não ficcionais, evidentemente. Portanto, eu pretendia tentar perceber se era possível chegar ao leitor de uma forma que o faça, num certo sentido, querer mudar o mundo. É um pouco esse o objetivo do jornalismo, mas mais ainda do jornalismo literário. Serão todos os leitores tocados da mesma forma? Eu penso que cada um de nós terá resposta para isto. Todos sabemos que um livro se faz com o leitor. O livro é o leitor, não é o escritor. O livro é o que o leitor faz com ele. Cada um de nós vai ler o livro de uma maneira diferente. Mas uma coisa é o que nós sentimos e o que nós achamos, outra coisa é aquilo que é comprovável cientificamente. Foi isso que tentei fazer, comprovar estas diferenças através das ciências da comunicação, porque é a minha área do jornalismo, mas também das neurociências. Portanto, aqui o objetivo era, através de uma base de jornalismo imersivo, tentar perceber as nossas reações à leitura. Para isso, fomos observar essas reações antes, durante e após a leitura deste texto, do excerto do texto Hiroshima, porque o texto Hiroshima, enfim, não quero estar aqui a amassar-vos com isso, mas o texto Hiroshima foi uma situação inédita em que o jornalista John Hersey encontrou um drama tal, um ano depois da bomba atómica, que o texto que ele trouxe foi, na verdade, uma revista inteira e não apenas um artigo. E, portanto, é um texto extraordinário, mas longo, muito longo, não é um artigo típico jornalístico, enfim, curto e etc., não é? Portanto, aqui um pouco só, não vou deter-me ponto por ponto, mas só para termos alguma noção do que é o jornalismo literário, para se perceber também que há aqui algum paralelismo com a literatura
na lógica da estrutura e das técnicas utilizadas. Voltando aqui ao que pretendi com a minha investigação, portanto, era uma investigação multidisciplinar e aqui também, mais uma vez, faço um elogio à organização deste encontro. Só o facto de estarem aqui logo de início representantes de 3 entidades, de localidades, de 4, peço desculpa, de 4, melhor ainda, entidades distintas, de localidades distintas, é uma coisa que eu acho que todos nós temos consciência que é relativamente raro em Portugal, não é? Há uma lógica mais de cada um na sua casa, na sua quinta, e portanto essa interdisciplinaridade interessa-me no geral, não apenas para a minha investigação, mas também aqui na forma como está a ser trabalhado o tema, esta conferência hoje. Portanto, isto já disse um pouco, não se justifica estar a repetir, e já vos expliquei, portanto, aqui está um pouco mais detalhado. Apenas dizer-vos que utilizei várias técnicas, portanto, no fundo, a técnica um pouco mais clássica, digamos assim, das ciências sociais, que foram vários questionários, mas depois também a medição do batimento cardíaco, a medição da percepção de dor, porque eram dados estímulos elétricos aos leitores muito suaves e dentro das normas éticas, evidentemente, e não só isso, como dentro de limites que cada um dos elementos dos voluntários desta amostra, que foram 60, definiu para si próprio. Portanto, no fundo foi um processo muito longo, cada pessoa teve mais ou menos 1h30 a dar o seu contributo neste sentido das medidas que nós íamos tirando, exatamente porque tudo isto leva muito tempo, não é? Primeiro foi preciso medir o limite de cada pessoa em vários graus e depois é que se aplicavam os estímulos elétricos para perceber. Portanto, os estímulos elétricos eram aplicados antes, durante e após a leitura, para percebermos se havia diferenças. E, de facto, houve diferenças. Claro que isto foi uma grande aventura, houve momentos de grande desespero, porque eu só tinha tabelas gigantes com números que não me diziam absolutamente nada e, portanto, depois de meses de investigação, eu olhava para aquilo e não fazia a mínima ideia se tinha alguma coisa, de facto, para fazer uma tese de doutoramento. Depois foi preciso interpretá-los com a ajuda, obviamente, das pessoas das neurociências, por isso tinha como co-orientador o professor Castro Caldas. E, portanto, chegámos, de facto, aqui à conclusão que, como determinantes neurológicas observáveis, portanto, nós tivemos que ir buscar coisas que pudessem ser visíveis e medíveis de alguma forma, e este é um dos aspectos mais difíceis, não é? Como é que medimos os nossos registros neurológicos, não é? As neurociências foram aqui importantes exatamente porque me permitiram recolher esse impacto inconsciente da comunicação. Inconsciente não é exatamente a palavra certa, mas porquê inconsciente? Porque quando, por exemplo, nos fazem um questionário, as nossas respostas são conscientes e muitas vezes todos sabemos um pouco deturpadas, não é? Temos tendência a responder o que é politicamente correto, o que é esperado, mesmo que não tenhamos total consciência de que o estamos a fazer, temos um pouco essa tendência. Raramente as pessoas dizem que leem pouco, são muito poucas as que dizem que leem o Correio da Manhã e, no entanto, o Correio da Manhã é o jornal mais vendido em Portugal, não é? Portanto, as respostas não comprováveis, digamos assim, fisicamente, podem ser muito variadas e não comprováveis, sobretudo, é essa a grande questão. E, portanto, além dos questionários mais típicos, fizemos então medições psicofisiológicas que poderíamos dizer não mentem, no sentido em que depois nós vamos medi-las, não é o que a pessoa percepciona, mas assim o que o seu corpo vai dizer, não é? Claro que isto depois é sujeito à interpretação e, portanto, nada é infalível, mas a lógica era esta. Portanto, os efeitos psicofisiológicos dos textos. Permitiu-nos tirar várias conclusões, naturalmente. Por exemplo, os indivíduos mais exatos nos seus batimentos cardíacos, porque cada um tinha que dizer quais os seus batimentos cardíacos e depois nós medíamos os batimentos cardíacos e com isso percebíamos se a pessoa era ou não mais conhecedora do seu corpo e dos efeitos que a informação estava a ter no seu corpo.
E, portanto, os que eram mais exatos modificavam menos a percepção de dor. Por exemplo, a catastrofização associada a diferenças na percepção de dor depois da leitura. Catastrofização, no fundo, as pessoas têm tendência a ser, por exemplo, vou simplificar, mas mais pessimistas, achando que as coisas vão correr pior, que as coisas são mais graves do que efetivamente são. Portanto, no fundo, temos aqui também um cruzamento muito grande com a psicologia, daí a ideia de que, enfim, a definição de que se trata de uma investigação multidisciplinar. Quanto maiores os sintomas de risco, menor a alteração na percepção de dor e depois na leitura. Quanto maior a consciência do corpo, maior a alteração na percepção de dor e depois da leitura. Isto dito assim, parece-me, ok, então, e o que é que isto tudo significa? Claro que depois a interpretação é que era a grande questão, e uma das, só para, enfim, para tentar passar alguma ideia que possa ser perceptível por quem não entende de neurociências, como era, aliás, o meu caso também, que, no fundo, o que acabamos por concluir é que, por exemplo, quem tem maior noção do seu corpo acaba por estar mais disponível. As palavras aqui são sempre um bocadinho perigosas, mais disponível no sentido afetivo, no sentido emocional, para percepcionar uma dor maior. Ou seja, se quisermos simplificar a simplificação, as pessoas mais fortes emocionalmente aceitam também melhor o sentir da dor, não fogem dela. Se pensarmos um pouco na nossa vida pessoal, se calhar isto faz algum sentido, não é? A ideia de que, por exemplo, e agora vou sair aqui, vou sair de pé, vou sair mesmo, ceder-me um bocadinho, mas a percepção que há do ponto de vista psicológico de que muitas vezes a depressão tem exatamente a ver com alguma dificuldade em viver os problemas de forma profunda, claro que, mais uma vez, tudo isto é extremamente discutível, mas é uma das interpretações que podemos fazer, que é a nossa percepção da dor também vai depender das nossas características pessoais. Isto já é mais aceitável do que o que eu disse antes, ou seja, é cientificamente comprovável que as nossas percepções individuais na leitura e os nossos efeitos psicofisiológicos estão intimamente interligados com as nossas características individuais. Esta é uma das conclusões da minha investigação. A leitura teve, então, efeitos emocionais na cognição e na fisiologia, e isso dependeu muito dessas tais características individuais. O uso de faculdades estilísticas e narrativas, portanto, estamos aqui nesta lógica do jornalismo literário, um texto mais trabalhado, com mais cuidado, aumenta a capacidade de alterar os estados afetivos do leitor. Portanto, na comparação que eu fiz entre as reações ao jornalismo noticioso e ao jornalismo literário, notou-se um aumento numa série de percepções relativamente ao jornalismo literário. Embora, também muito interessante, porque não era isso que eu estava à espera de encontrar, o jornalismo noticioso também teve variadíssimos efeitos. Foi efeitos diferentes do jornalismo literário. Isto também me parece muito interessante. Portanto, as neurociências tiveram aqui um papel muito importante porque permitiram esta medição corpórea, física, psicofisiológica, não é? Portanto, os sujeitos reportaram diferenças nas medidas psicofisiológicas, a educação e a idade também se correlacionou com essas diferenças. Há uma maior resiliência para absorver o impacto emocional do jornalismo literário quando os indivíduos têm menos fragilidades, portanto, era agora de uma forma mais exata aquilo que vos estava a tentar transmitir há pouco. Os batimentos, tanto a dor como os batimentos cardíacos, diminuíram depois da leitura do texto de jornalismo literário. Este aspecto é muito interessante e deixou-me, confesso-vos, muito atarantada. Então, mas eu estava à espera que o jornalismo literário, porque estamos a falar de um texto, nem toda a gente conhecerá, com certeza, estamos a falar de um texto que é muito duro, é um texto que nos fala de corpos que derretem com a bomba atómica, de corpos que, mortos-vivos, se atiram para a água, tal o sofrimento, mas depois na água o sofrimento é ainda maior, porque a água também está contaminada. Enfim, é um texto brutal do ponto de vista emocional e que segue, portanto, a técnica de Hersey foi uma técnica de reportagem, que é seguir 5 personagens e o que aconteceu a essas personagens.
portanto não estamos a falar de uma coisa abstrata, mas sim aquelas pessoas tiveram aqueles efeitos e aconteceram-lhe aquelas coisas. Portanto, é um texto muito duro e o que eu esperaria, de um ponto de vista, enfim, intuitivo, é que o texto de jornalismo literário tivesse mais, depois de ler aquele texto, as pessoas sentissem mais dor. Ora, como estas coisas são de facto muito não óbvias, digamos assim, não é? Muito pouco a preto e branco, o que sucede é que o impacto desse texto é tão forte que cria um efeito de analgesia. E, portanto, a dor sentida, ou percepcionada, melhor dizendo, depois do texto de jornalismo literário é superior à dor sentida depois do texto noticioso, porque o texto noticioso é mais seco, mais direto, não nos está a levar com aquelas personagens, mas sim aos factos. Naquele dia, àquela hora, aquelas pessoas, aconteceu-lhes isto, aquilo, daquela maneira, não é? E, portanto, este aspecto em que eu estava muito pouco crente, também devo-vos dizer, porque é que vamos medir a dor, nem percebi muito bem porque é que o professor Castro Caldas tinha feito aquela sugestão, ou melhor, ele explicou-me, e quando ele me explicou aquilo fazia muito sentido, mas quando eu tentava explicar às pessoas ficava muito confusa, aquilo demorou muito tempo, na verdade, a fazer sentido na minha cabeça. No fundo fui andando, não é? O caminho faz-se andando, e é curioso porque, de facto, quase só no fim da investigação é que se tornou bastante óbvio, porque a dor é uma emoção. E nós temos muito pouco esta percepção, não é? Estamos muito habituados a pensar na dor como uma coisa física e esquecemos que mesmo a dor física nos causa uma emoção, que é a emoção do sofrimento, da dor, neste caso, não é? Um minuto. Estou mesmo a terminar. Olha, peço desculpa que isto aqui está em inglês, mas no fundo também é básico, não sei como é que aconteceu isto, enfim, com certeza também compreenderão o que está, mas também é a súmula daquilo que vos disse antes, então há um erro aqui neste slide. Portanto, já nas conclusões, a recepção tem efeitos nas emoções, este aspecto é importante porque, do ponto de vista da comunicação, as teorias da recepção, há muito que questionam se o jornalismo tem ou não efeitos nas pessoas, sejam os leitores, sejam os espectadores, e há teorias para todos os gostos, na verdade. Umas dizem que há muitos efeitos, outras dizem que há poucos efeitos, outras dizem que não há efeitos nenhuns. E, portanto, nesse aspecto também foi interessante a conclusão dos meus resultados, porque em termos psicofisiológicos, houve efetivamente efeitos diferentes, efeitos alguns esperados por mim, outros não esperados, mas teve sempre efeitos. E a outra conclusão é de que o jornalismo de qualidade, como o de Hersey, portanto, qualidade aqui é jornalismo de profundidade, jornalismo que vai além da espuma dos dias, tem de facto um efeito nos leitores, um efeito maior, em alguns aspectos, em termos emocionais e psicofisiológicos. E também dizer-vos que, na verdade, é difícil captar a atenção sem apelar aos sentidos dos leitores. Isto é, no fundo, uma fórmula básica, seja do ponto de vista seja do ponto de vista jornalístico, seja do ponto de vista da escrita de livros. E termino apenas com esta frase, exatamente porque a questão da dor acabou por se tornar muito fascinante para mim, nesta investigação, porque foi inesperada, acabou por ser muito inesperada. Diz-nos Elaine Scarry, num livro muito interessante que chama The Body in Pain, a dor não é partilhável porque nem pode ser negada, nem pode ser confirmada. Este é um dos grandes dramas de quem estuda a dor e trago aqui porque, de alguma forma, a minha investigação permitiu alguma confirmação, sempre através da percepção individual de cada um das pessoas que tinha lido, mas parece-me um tópico também interessante, embora o que me interesse como é algo mais global, que é exatamente percebermos como os textos jornalísticos impactam os leitores. E era isto que tinha para vos trazer. Muito obrigada.